Depois da travessia do Jordão e da confirmação pública do chamado, a Bíblia não apresenta Eliseu como alguém que imediatamente sai fazendo sinais espetaculares por todo Israel. O texto sagrado é cuidadoso. Ele mostra que o primeiro milagre de Eliseu acontece de forma localizada, prática e profundamente simbólica. Não é diante de reis, não é em um grande ajuntamento nacional. É em uma cidade com um problema antigo, conhecido e aparentemente simples, mas que afetava toda a vida ao redor. A Escritura diz que os homens da cidade de Jericó se aproximaram de Eliseu e fizeram um pedido direto. Eis que é boa a situação desta cidade, como o meu Senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. 2 Reis 2:19. Esse detalhe é fundamental. A cidade parecia boa, a aparência era favorável, a localização era estratégica, mas a fonte estava comprometida. A água, que deveria gerar vida, produzia morte e infertilidade. Eliseu não discursa, ele não questiona, ele não negocia, ele age conforme a orientação de Deus. Eliseu pede algo aparentemente simples: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. 2 Reis 2:20. A ordem não tem nada de mágico em si. O texto bíblico não atribui poder ao objeto. O foco não está no recipiente nem no sal, mas na obediência e na palavra liberada em nome do Senhor. Eliseu vai até a nascente das águas, lança o sal ali e declara: assim diz o Senhor, sareei estas águas, delas não procederá mais morte nem esterilidade. 2 Reis 2:21. O texto não deixa espaço para interpretação simbólica exagerada. Ele afirma de forma direta: e aquelas águas ficaram sãs até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. 2 Reis 2:22. O primeiro milagre de Eliseu não é um espetáculo, é restauração, é correção da fonte, é vida voltando ao lugar onde antes havia limitação contínua. Isso revela algo essencial sobre o ministério que agora se inicia. Eliseu não começa repetindo Elias. Ele não copia o estilo do seu mestre. Ele atua conforme a necessidade apresentada sob a direção do mesmo Deus. Logo em seguida, a narrativa bíblica apresenta um contraste forte e intencional. Depois de curar as águas de Jericó, Eliseu sobe a Betel. Betel, ironicamente, era um centro religioso corrompido, marcado por idolatria e culto distorcido desde os tempos de Jeroboão. No caminho, o texto diz que alguns rapazes saíram da cidade e zombaram dele, dizendo: sobe, calvo, sobe, calvo. 2 Reis 2:23. A Escritura não trata isso como uma brincadeira infantil. O termo usado indica jovens insolentes, e a zombaria não é apenas física, mas espiritual. É desprezo pelo profeta e, consequentemente, pelo Deus que ele representava. Eliseu se volta, olha para eles e os amaldiçoa em nome do Senhor. Em seguida, 2 ursas saem do bosque e ferem 42 deles. 2 Reis 2:24. O texto é duro, não é suavizado, não é explicado longamente. Ele apenas registra o fato. A mensagem é clara dentro do contexto bíblico. Rejeitar deliberadamente a autoridade de Deus traz consequências. O mesmo ministério que restaura quando há arrependimento, também confronta quando há desprezo consciente. Esses dois eventos colocados lado a lado pelo texto sagrado não são aleatórios. Eles revelam o padrão do ministério de Eliseu. Onde há reconhecimento da necessidade, Deus age trazendo restauração. Onde há zombaria, endurecimento e desprezo pela verdade, há juízo. Não porque Eliseu seja violento ou instável, mas porque ele agora carrega a responsabilidade profética de representar o Senhor em uma nação espiritualmente confusa. A Bíblia não apresenta Eliseu como um personagem confortável. Ela o apresenta como alguém que atua com autoridade delegada. E essa autoridade não nasce no dia do milagre. Ela nasce nos anos de serviço silencioso que vieram antes.
O capítulo seguinte confirma isso de forma ainda mais clara. Em 2 Reis 3, quando os reis de Israel, Judá e Edom se veem em uma situação militar desesperadora por falta de água, é Eliseu quem é procurado. E o texto faz questão de lembrar quem ele foi antes. Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava a água sobre as mãos de Elias. Segure Reis 3:11. Mesmo depois dos milagres iniciais, a Bíblia ancora a autoridade de Eliseu no seu passado de serviço. Ele não é apresentado apenas como profeta poderoso, mas como alguém que serviu fielmente antes de liderar. Isso fecha o ciclo iniciado no campo, passando pelo anonimato, pela travessia do Jordão, pela cura das águas e agora pela atuação profética reconhecida diante de reis. O episódio 3 da trajetória de Eliseu deixa uma mensagem inequívoca. Deus confirma publicamente aquilo que ele formou no secreto, mas essa confirmação não transforma o chamado em algo leve ou confortável. Pelo contrário, quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade. Quanto maior a clareza do chamado, maior o peso de representá-lo corretamente. Eliseu inicia seu ministério mostrando que o Deus que chama também corrige, restaura e julga, sempre de acordo com a resposta humana. Não há contradição, há coerência divina. E assim, a história de Eliseu avança mais uma etapa, não mais como aprendiz, não apenas como sucessor, mas como profeta confirmado, atuante e reconhecido, carregando agora não apenas o manto de Elias, mas o peso integral da missão que Deus lhe confiou. A partir daqui, os milagres se multiplicam, os confrontos se intensificam e o ministério de Eliseu se estabelece de forma definitiva em Israel. Mas tudo isso só é possível porque, antes de tudo, ele aprendeu a servir, a permanecer e a obedecer.